Opa, tudo bem? Bom dia. Pessoal, segundo médio A, 4 de agosto, segundo médio B, também 4 de agosto, tá? Os roteiros, a lição de casa, a parte escrita, o segundo A é dia 7 e segundo B, 11 de agosto. Eu estou começando outra matéria, tá? Que é Indústrias e Economia do Brasil, parte econômica, tá? E nessa aula são duas perguntas. A primeira é a 37, vou contar a historinha de Volta Redonda. Volta Redonda? Vou te contar a historinha. Então deixa eu mostrar as imagens. Opa! Deixa eu apagar a luz da frente. Melhorou, né? Então vai aí, ó, presta atenção. Para um país realmente se industrializar, ele tem que fazer a coisa principal, a primordial. Esse país tem que conseguir pegar os minérios e derreter os minérios e tirar o metal. O mais importante de todos é o minério de ferro, que é a hematita. É uma pedra, serve para nada. Você tem que pegar aquela pedra, esquentar muito ela, e daquela pedra vai derreter, vai sair o ferro. O ferro derretido vai para um lado, que é o que você quer, e o que sobrar, que é pedra, resíduo, lixo, tá? O problema é que para você derreter minérios, principalmente o minério de ferro, que é a hematita, você tem que ter uma siderúrgica. Lembra quando eu falei do carvão mineral, tá? A siderúrgica é uma indústria muito grande, muito cara, onde você vai derreter os minérios para pegar os metais, principalmente derreter o minério de ferro para você ter aço. Qual que é a importância do aço? É fundamental. Tudo que você imaginar vai o aço. Para você fazer uma construção, casa, estação de metrô, viaduto, ponte, prédio, tem que ir as vigas de aço no meio. Se você fizer só com tijolo e concreto, dá uma rachadura, vem abaixo. Tem que ter toda a armação feita de aço. Imagina qualquer máquina que você imaginar, uma máquina idiota, um ventilador, tem os componentes de metal, que é aço. A carteira que você fica sentado quando não tem pandemia, que você está aqui na escola, a carteira tem a parte de madeira e tem a armação, né, da carteira. O que é? Aço, metal. E tudo que você imagina, tudo que você compra, roupa, uma caneta, uma pasta de dente, papel higiênico, é feito em máquinas que são feitas com aço, com metal. Você entendeu qual é a importância do aço, então do metal? É fundamental. O Brasil, coitado, não tinha dinheiro e nem tecnologia para ter uma siderúrgica. Então o que fazia o Brasil? Ele já comprava metais e o aço dos países ricos, né? Então comprava aço dos Estados Unidos, comprava cobre, alumínio, chumbo, sei lá, da Europa, né? E qual que é a coisa ruim de você depender dos outros? Você vai pagar o preço que eles querem, né? Você vai depender da boa vontade deles de vender para vocês. E quando tem guerra, e no século XX teve duas, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, esses países todos ricos estavam em guerra e eles precisavam dos metais e do aço para ele, né? Para eles fazerem tanque de guerra, armamento. Você acha que eles vendiam então metal para o Brasil, país periférico? Não, ele ficava na mão, né, que se ferrava. Então você não pode depender nunca de outro, nunca. Principalmente comprando metais, aço, não pode. Então era fundamental o Brasil ter sua primeira siderúrgica e a gente fazer aqui mesmo o nosso aço e derreter os minérios para a gente ter metal, porque o que não falta no Brasil é minério. Nós temos minério de aço à vontade, minério de ferro à vontade, Minas Gerais, na Amazônia, no Pará, nós temos alumínio, temos cobre, tá? Só precisava a indústria para derreter esses minérios, que é o difícil, né? Como que vai vir essa historinha, ó? Então você olha aqui a foto,
é uma foto dos anos 50, ou faz tempo, né? Foi a nossa primeira siderúrgica, Volta Redonda, tá? Vou te contar a historinha. Quando que a gente conseguiu ela? Foi no governo do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas fez muita coisa ruim. Ele foi um ditador, ó, 30-40. É o cartaz de 10 anos dele no poder. É normal alguém ficar 10 anos no poder? Só se for um ditador, né? Acertou, ele foi um ditador. Ele ficou de 30 a 45. Ele ficou 15 anos no poder como ditador. Então o ruim foi que ele foi um ditador, perseguiu gente, prendeu, torturou, matou. Mas uma coisa boa que ele fez, ele realmente modernizou o Brasil. Ele tirou o Brasil que ainda estava no século XIX, tá? Ele que modernizou o Brasil, fez leis trabalhistas, tá? Então tem a parte bem ruim, mas também tem os méritos, tá? E esse, ele era bem baixinho. O baixinho aqui, ele percebeu que o Brasil tinha que ter uma siderúrgica. Mas como? A gente não tinha nem tecnologia para fazer uma e nem dinheiro, era muito caro. E agora, Getúlio, como que nós vai conseguir? Ele foi muito esperto, ele se aproveitou da Segunda Guerra Mundial, que lembra que a Segunda Guerra Mundial foi de 39 a 45. Ele estava, falhando a voz, ele estava no poder, e ele falou, vou aproveitar essa guerra, ó, não é vodka, é água, tá? Molhar a goela para a voz sair, porque a voz coitada da voz, né? Ó, é uma aula normal, tá? Ele se aproveitou da guerra, porque o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, ele fazia parte dos aliados, junto com a Inglaterra e os soviéticos, né? E ele precisava muito que o Brasil entrasse na guerra, que o Brasil ajudasse. Por quê? Olha aqui, Getúlio Roosevelt em Natal, Rio Grande do Norte. O Brasil estava numa posição estratégica entre Estados Unidos, a Europa e a África, porque a Segunda Guerra Mundial, o eixo que era Alemanha, Itália e Japão, eles invadiram também o norte da África. Então os americanos queriam usar o Brasil como base militar para atacar tanto a Europa como principalmente a África. Então era fundamental para os americanos ter a ajuda do Brasil. Então, Brasil, ajuda a gente. E o Getúlio, não sei se devo, não sei. Ele fazia bico doce, não dizia nem sim nem não. Por quê? Os aliados americanos e os ingleses também, eles estavam combatendo ditaduras, né? Que era do Hitler, do Mussolini e do Hirohito, né? Como que um ditador, o Getúlio Vargas, que estava um tempão no poder, era ditador, como que ele tinha moral para lutar contra pessoas do mesmo naipe dele, igualzinho a ele, né? Ele tinha admiração, é escondido, mas ele tinha admiração pelo Mussolini e pelo Hitler. Ele era autoritário, né? Então, eu não sei, Fidel, não sei o quê. E os americanos, Brasil, por favor, entra, Brasil entra, Brasil entra. E ele foi prorrogando, até que teve uma hora que ele falou, Brasil, ou você está comigo, ou você é meu inimigo, tá? Daí deu um ultimato para o Getúlio, né? Ele falou, tá bom, a gente ajuda. E ele era muito esperto, porque ele ficou esperando a coisa acontecer. E ele viu que no final, quem ele admirava, o eixo, os ditadores, iam perder a guerra. Era o lado errado, né? E o espertinho falou, tá bom, eu entro. Mas Roosevelt, para você, olha aqui de novo, o Getúlio e o Roosevelt, né? O Roosevelt, para eu entrar nessa guerra, o Brasil, ó, nós somos um país pobre, atrasado, a gente tem que ter alguma compensação. Então, ó, vocês podem usar o Brasil como base militar, os soldados americanos podem vir aqui usar o Brasil, tá? Treinar aqui no Brasil, tudo bonitinho. A gente vai mandar soldados para lutar na guerra ao lado de vocês, ao lado dos aliados. Ainda bem que o Brasil entrou do lado certo, né? Dos aliados. Mas quando acabar a guerra,
como recompensa pela nossa ajuda, vocês americanos podem nos dar uma siderúrgica? E daí o Roosevelt pensou, bom, essa guerra está demorando um tempão, vai demorar mais tempo ainda, eu preciso da ajuda do Brasil, dos males o menor, né? Ele falou, tá bom, Getúlio, ok, entra na guerra, me ajuda que eu te dou a siderúrgica. Legal, Roosevelt, maravilha. E eles fizeram um acordo, o Brasil finalmente entrou na guerra, ao lado dos americanos, né? Os americanos, olha aqui esse cartaz, lógico que daí o Getúlio fez questão de fazer bastante propaganda, né? Ó, tá vendo? Eu entrei com o lado dos americanos, o Brasil tá do lado certo, né? Olha aqui, com a base em Natal, os americanos poderiam ir para o norte da África, tudo, então era uma região estratégica importante, a posição do Brasil no mundo, tá? Para os americanos usarem como base militar, né? Os americanos vieram para cá, olha aí uma foto da época, soldados americanos em Natal em 43, tá? Dá uma olhada, os americanos comendo melancia e batendo um papo com os nativos brasileiros, né? Olha, se o Brasil hoje em dia já é um país atrasado, imagina nos anos 40, né? Os americanos achou aqui que era lugar pré-histórico, né? Mas era um lugar exótico, né? Com praia, calor, né? Vieram pra cá, olha aí, passeando nas praias. Aqui em Natal que tem aquelas dunas lá, né? Olha aí, passeando de jirico, né? De jegue, que é o burro, né? Ou seja, o Brasil realmente era um lugar muito exótico, né? E dizem até que a palavra forró, você sabia? Veio disso aqui. Porque na base militar americana, lógico, só podia entrar americano. E daí, uma vez por mês, para eles se solidarizarem, tá, com a população, falam, nossa, o que os americanos estão fazendo aqui, esses americanos, né? Para fazer uma boa vizinhança, tudo, uma vez por mês eles abriam a base militar e deixavam o povo local entrar. Quando acontecia isso, era uma festa for all, para todos. Então não era só uma festa com dança, música, tudo, para os soldados, as namoradas, não sei o que, né? Era para toda a população. Então, como era uma festa for all, para todos, o pessoal que morava lá, que era humilde, ignorante, forró, virou forró. Sabia disso? Então muita gente fala que a palavra forró vem desse for all, que era festas, altura que todo mundo podia participar. Quem diria, né? E daí, deixa eu voltar aqui no mapinha, o Brasil entrou na guerra, mandamos soldados para lutar ao lado dos americanos, os pracinhas, os brasileiros que lutaram na guerra como os pracinhas, eles foram treinados pelos americanos que estavam aqui em Natal, tá? Então o Brasil mandou soldado para lutar, né, que lutou na Europa, na Itália, tá? Os pracinhas ao lado dos americanos. Conseguimos grandes vitórias, ajudando os americanos, lutaram bravamente. E é uma coisa que no Brasil ninguém dá o devido valor, ninguém homenageia esse pessoal que deu a vida, porque muitos morreram na Segunda Guerra Mundial, tá? Mas o Brasil deu muita sorte. O Getúlio Vargas topou entrar na guerra, os americanos vieram para Natal, fizeram as bases militares, treinaram os soldados brasileiros, porque o brasileiro não tinha experiência nenhuma em guerra, o brasileiro era da paz, né? E daí demorou pra caramba. Quando mandaram os brasileiros para o campo de batalha na Itália, na Europa, o brasileiro mal pisou, acabou a guerra. A guerra acabou. Digamos que os brasileiros lutaram, acho que um ano, acho que nem um ano chegou. Os brasileiros chegaram no final de 43, um pouquinho mais de um ano. Os brasileiros chegaram no final de 43, a guerra tinha começado em 39 e a guerra acabou na Europa em maio de 45. Ou seja, a guerra estava rolando, matando gente e tudo. O brasileiro, opa, cheguei, acabou? Acabou a guerra. Sorte nossa, né? A gente ajudou os americanos, fomos para a guerra e a guerra acabou. Olha, ela poderia ter durado mais 10 anos, 15, né? Sorte nossa que logo ela acabou, né? E daí o Getúlio Vargas cobrou, ô americano. Daí o Roosevelt
o Roosevelt já tinha morrido, tá? Quem estava no poder era o vice dele, que era o Truman. Ele que enfrentou toda a guerra. Quando finalmente a guerra acabou, que ele ia ter sossego, um pouquinho antes ele morreu de câncer. Coitado, não deu sorte, né? O Roosevelt, que foi um grande presidente, tá? E daí o Truman, que era o vice dele, né? Ele foi falar, então, ô Truman, o Roosevelt me prometeu que ia dar uma siderúrgica, né? E daí os americanos, mas não, olha, uma siderúrgica é muito cara, vocês mal lutaram, olha, eu não quero saber, nós mandamos soldados, vocês usaram no Brasil, mas olha, vocês lutaram muito pouco, não quero saber, você prometeu. O Getúlio encheu tanto o saco, que o americano, tá bom, vai, tá bom, eu vou te dar a siderúrgica, mas não enche mais o saco, tá? E daí os americanos tiveram que cumprir a promessa, né? E cumpriram. Olha aí, os americanos mandaram pra gente. Em 47 já não estava mais o Getúlio Vargas, tá? Ele ficou 15 anos no poder. E em 45, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que era uma guerra contra ditaduras, ficava muito mal um ditador de 15 anos continuar no poder, né? E daí entrou o Dutra, Eurico Gaspar Dutra, tá? Então o presidente Dutra, a rodovia, a Via Dutra, em homenagem a ele, tá? O Dutra, ele inaugurou em 47 a Volta Redonda, que é a nossa primeira siderúrgica que os americanos que deram pra gente. Lógico, o americano pegou uma siderúrgica lá sem vergonhinha, a mais antiga que eles tinham, né? Colocou num monte de navio, mandou pro Brasil. Até você transportar todos os componentes e montar demorou 2 anos, né? Então engenheiros americanos vieram aqui, supervisionaram tudo. E por que escolheram Volta Redonda? Volta Redonda é uma cidade lá do sul do estado do Rio de Janeiro, na região do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Que a região do Vale do Paraíba pega São Paulo e Rio de Janeiro, onde passa a rodovia Dutra, a Via Dutra, tá? Então, por que escolheram Volta Redonda? Eu vou te explicar aqui, ó. Aqui está o Brasil, aqui está o estado do Rio de Janeiro. Esse pontinho aqui é Volta Redonda. Por que foi escolhido Volta Redonda? E por que não no Rio de Janeiro, que era a capital? Por que não em São Paulo, que é a cidade mais rica e industrializada? Teve um motivo. Porque ficava no meio do caminho da capital, que era o Rio de Janeiro, da maior cidade, que era São Paulo, das minas de carvão mineral. Lembra, a siderúrgica funciona com carvão mineral, né? E no meio do caminho das minas de ferro, de hematita, de Minas Gerais. Você tinha que ter o carvão e o minério de ferro. O carvão em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e o ferro em Minas Gerais, né? E daí o poder político, a capital, Rio de Janeiro, e o poder econômico, São Paulo. Onde que era a encruzilhada dessas 4 coisas? Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então foi escolhido a dedo, você entendeu? Então por que escolheram? Os americanos deram a siderúrgica, montaram pra gente, e finalmente foi inaugurada em 47. Olha ela aí, ó. Dá pra ver que é uma coisa grande, foto da época, tá? Finalmente o Brasil conseguiu produzir o seu aço. Não depende mais de aço, de metais de outros países, né? A melhor coisa do mundo que existe é a sua independência, a sua autonomia. Você não tem que pedir favor para ninguém. É muito bom. Ó, aqui estrada de ferro, porque é uma indústria muito grande. Porque pela estrada de ferro, pelo trem, vem aqueles milhares, milhões de toneladas de carvão e minério de ferro, né? Então você tem que construir até uma ferrovia. Percebeu? A logística da coisa, por isso que é difícil, né? Daí, ela com o tempo foi, mais recente, dos anos 70, foi sendo modernizada, foi sendo ampliada, tá? Olha aí, fotos ainda mais recentes, dos anos 80, porque ela funciona até hoje, ela foi a primeira e tá lá firme e forte até hoje, tá? Olha aí, foi sendo ampliada e tá sempre aí saindo essa fumaceira. Bom, estamos no Brasil, né? A favela lá atrás, é impossível não ter favela no Brasil, né? Favelão. Olha aí a entrada dela. E em homenagem ao cara que conseguiu ela,
chama Usina Presidente Vargas e é a Companhia Siderúrgica Nacional. Então é uma estatal, uma empresa do governo, tá? O Vargas que começou, Companhia Siderúrgica Nacional, Usina Presidente Vargas, tá? E só temos Volta Redonda? Não. Volta Redonda foi a primeira. Dizem que quando a gente conseguiu a nossa primeira siderúrgica, Volta Redonda em 47, é o marco inicial, guarda isso, é o marco inicial da industrialização para valer do Brasil. Antes de Volta Redonda, você não podia falar que o Brasil era um país que tinha indústria. Tinha fabriquinha de fundo de quintal. Para ter indústria mesmo, Volta Redonda 47. Guarda, marco inicial da industrialização do Brasil. Graças à Volta Redonda, a gente já tem outras siderúrgicas também. Cosipa, que é Companhia Siderúrgica Paulista. Olha aí, em Cubatão, olha aqui na praia litoral, né? Lá em Cubatão, quando você pega lá a rodovia para ir para Guarujá, tudo, você passa por ela. Repara que é o lugar que sai um monte de fumaceira, chaminé, é a Cosipa, tá? Temos também a Usiminas. Tem que te falar onde fica a Usiminas? Fica no Paraná. Usiminas, né? O Brasil tem bastante siderúrgica hoje em dia, tá? Olha aí onde estão as siderúrgicas do Brasil, tá? Nós temos, vamos contar? Então, por isso, 8, 14, 17... Vixe, o Brasil hoje em dia tem 20 siderúrgicas, tá bem, hein? Tá legal. Dá uma olhada. Lógico, a maior quantidade de 8 está em Minas Gerais, né? Por quê? Porque é em Minas Gerais que tem o minério de ferro, né? Então São Paulo tem 6, Rio de Janeiro tem 3, Espírito Santo tem 2, e o Paraná, Bahia, Pernambuco e Ceará, cada um tem 1, né? Então não estamos mal não, estamos bem, tá? Então guarda, a primeira de tudo, o chute inicial, o pontapé inicial, Volta Redonda, que funciona até hoje no Rio de Janeiro em 47. E hoje o Brasil tem 20 siderúrgicas, 2008, tá? Não é hoje, mas não mudou muita coisa, né? 20 siderúrgicas, estamos bem. E para quem não sabe, o nosso aço, o aço brasileiro, é considerado de boa qualidade, tá? A gente exporta para o mundo todo. Legal, obrigado, Getúlio. Essa foi a pergunta 37. E agora tem a pergunta 38. JK. Juscelino Kubitschek. Tô aqui do lado. Espera que eu vou fechar aqui o negócio. É uma aula normal. Estou aqui. Faz de conta que tá rolando uma aula normal. Aí, bonitões, olha aí. O Juscelino Kubitschek, tá? O JK. Então, uma fotinho bem grande para você ver a beleza do homem. E aquele dirigindo o carro, ele em Brasília, tudo. Você está vendo aí o Juscelino, tá? Então a pergunta 38 é: escreva sobre a industrialização do Juscelino Kubitschek. Gente, o Juscelino Kubitschek, olha mais jovem aqui, ele tinha sido prefeito de Belo Horizonte. Ele foi um excelente prefeito, modernizou a cidade. Daí ele foi eleito governador de Minas Gerais. Foi um ótimo governador. Qual o próximo passo? Ser presidente, né? E em 1955, o Juscelino, já olhou bem que é ele, que eu vou apagar aqui agora e usar a lousa, tá? Então, obrigado, Juscelino, você foi um cara muito legal. Olhou? Olhou bem? Vamos desligar aqui. Acender a luz? Eu quero desligar, sim, porque vai demorar para usar. Olha, aí. O JK, o Juscelino, ele participou da eleição de 55. E naquela época o mandato não era de 4 anos, era de 5 anos, tá? E ele tinha um lema: vote em JK. 50 anos em 5. 50 anos em 5. Ele falou que se votassem nele e ele fosse presidente, nos 5 anos que ele fosse presidente, o Brasil ia crescer a mesma coisa que em 50 anos. Ele falou: em 5 anos o Brasil vai crescer 50 anos. Vamos sair do atraso.
Ele queria a todo modo modernizar o Brasil. E ele foi eleito. Então no ano seguinte, em 56, foi o primeiro ano dele. 56, 57, 58, 59, 60. Então ele ia ficar 5 anos no poder. Ele fez muita coisa boa, o Juscelino, tá? Dizem que no final dos anos 50, quando ele estava no poder, foi o período de ouro do Brasil, tá? O Brasil começou a ser atração no mundo todo, o Brasil criou a bossa nova, um ritmo que o mundo inteiro adorou, tá? O Brasil cresceu pra caramba, tá? Pena que tudo dura pouco no Brasil, né? Ele cometeu um erro, o único erro dele, ele fez Brasília. Ele que mudou a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Oh, meu Deus do céu, que erro do caramba, tá? Mas ele industrializou o Brasil. E para ele industrializar o Brasil, olha aqui a palavra, olha aqui, ele trouxe para o Brasil as multinacionais. A gente já tinha siderúrgica, Volta Redonda. A gente conseguia já fazer o aço, né? Mas coisas assim básicas, você queria uma televisão. No Brasil não fabricavam televisão. Então só milionário tinha TV em casa importada do Japão, Europa e Estados Unidos. Você queria escovar seus dentinhos? Ninguém escovava dente no Brasil. Pobre é tudo desdentado. Porque pasta de dente não fazia no Brasil e nem escova de dente. Quem era mais enjoado, pegava um pouco de bicarbonato de sódio e esfregava nos dentes, tá? A maioria do povo que é dentro podre, assim, né? Só gente com muita grana comprava escova e pasta de dente importado dos Estados Unidos. Garotas, vocês que adoram seus lindos cabelos longos, né? No Brasil lavava o cabelo com sabão de coco. O cabelo ficava assim, tudo seco, né? Esturricado. Shampoo não fabricava no Brasil. Sabonete não fabricava no Brasil. Fogão era fogão a lenha, porque um fogão normal a gás não era fabricado no Brasil. Geladeira só quem era milionário. Você não tinha geladeira em casa. Você ia numa padaria, sei lá, quem comprava gelo, e o que era feito também em máquinas que eram importadas, né? Então você comprava só um pouco de gelo para manter a carne no dia, tá? O Brasil era muito primitivo. E o JK falou, vamos trazer para o Brasil essas fábricas que fabricam as coisas que as pessoas consomem, né? Ele pegou a maletinha dele, foi para a Europa, Japão e principalmente os Estados Unidos. E falou, tragam suas empresas para o Brasil. Ah, mas por que a gente vai para o Brasil? A gente vai te dar um monte de incentivo. Então, para as empresas estrangeiras virem para o Brasil, ele deu incentivo. Primeiro, vou dar terreno de graça ou bem baratinho. A energia no Brasil, na época, é abundante, barata para funcionar suas máquinas, tá? E o principal, a mão de obra no Brasil é baratíssima. Você vem e põe tua fábrica no Brasil, os brasileiros trabalham para você a preço de banana. Até hoje não mudou muita coisa, né? Por exemplo, um operário japonês em reais ganha 20 mil por mês. Um operário no Brasil ganha 1.000, né? 20 vezes menos, né? E o principal multinacionais, além da mão de obra barata, o que você produzir no Brasil, o Brasil é um país que na época nós temos quase 90 milhões de habitantes, na época, gente para burro, tá? Nós temos 90 milhões de habitantes e é um grande mercado consumidor e o que você produzir o brasileiro vai comprar. É certeza que você vai ter lucro. Produzir o brasileiro comprou. E daí as multinacionais, empresas estrangeiras, confiaram no JK e trouxeram fábricas para o Brasil. Finalmente, ó, vou dar até uma época, ó, elas começaram a funcionar e a pleno vapor no começo dos anos 60, tá? Ele que trouxe. Finalmente no Brasil, agora tinha fábrica, aqui tinha fábrica, que fazia geladeira, fogão, batedeira, liquidificador, rádio, televisão, relógio, ventilador, sabonete, shampoo, pasta de dente, remédio para dor de cabeça, automóveis.
Porque ele trouxe muita multinacional automobilística que fazia veículos. No Brasil, antes só multimilionário tinha carro, porque era importado. Agora, como Juscelino, tinha no Brasil fábricas de automóveis. E ele escolheu uma região para colocar essas fábricas de automóveis. Olha aqui o estado de São Paulo. Você conhece a região do ABC Paulista? Já ouviu falar? O ABC Paulista é Santo André, São Bernardo, São Caetano. Nossa, minha luz é uma bagunça, né? Olha aqui a cidade de São Paulo. Olha aqui bonitinhos onde está o Ipiranga, ó, onde nós estamos no Ipiranga, né? Aqui, ó, São Caetano, aqui São Bernardo, aqui Santo André, São Caetano, São Bernardo, Santo André. E as outras cidades, Rio Grande da Serra, Mauá, Diadema, essa é a região do ABC Paulista. Não sabia? Aprendeu agora, tá vendo? Geografia é cultura. Foi aqui na região do ABC Paulista que vieram as fábricas que faziam automóveis. Tanto que está até hoje a Volkswagen São Bernardo, está até hoje a General Motors da Chevrolet em São Caetano, né? Daí veio também a Mercedes, que está em São Bernardo. Então, as fábricas de carro vieram tudo para cá. Não só fábrica de carro, também as fábricas de pasta de dente, de roupas, de eletrônicos, tá? Então, o lugar principal foi o ABC Paulista, tá? Por quê? Porque São Paulo era a maior cidade, aqui ia ter mais indústrias e ia ter mais mercado consumidor. Bonitos do segundo médio A e segundo médio B. Qual que é o mérito do Juscelino Kubitschek? Pena que ele fez um erro, né? Levou a capital para Brasília. Eu sou contra, deveria ter continuado no Rio de Janeiro, tá? Algum dia eu explico para vocês por que eu acho isso, tá? Ele trouxe multinacionais para o Brasil, as empresas estrangeiras que estão aqui até hoje, né? E outras depois vieram, né? E ele realmente fez o Brasil ser um país industrializado. Para quem não sabe, o Brasil é o 8º país com mais indústrias no mundo. Não sabiam disso, né? Tem 200 países no mundo, o Brasil está em 8º lugar. Tudo bem, a maioria dessas empresas não são brasileiras, são empresas estrangeiras que estão aqui, mas é a indústria que está no Brasil, tá? Essas indústrias deram emprego para muita gente, a pessoa estando empregada, tendo salário, põe o filho para estudar, melhora a qualidade de vida. A gente agora no Brasil pode comprar carro feito aqui, mesmo que seja empresa estrangeira. Nós temos aqui projetor, temos a caneta piloto aqui, tá? Temos artigos de vestuário, temos tênis Nike, ó, tênis Nike, tá? Percebeu? Então, esse foi o método do JK. Falou em Getúlio Vargas, siderúrgica, volta redonda. Falou em Juscelino Kubitschek, que dizem que foi o melhor presidente do Brasil. O erro foi Brasília, né? Brasil, você está falando de multinacionais, empresas estrangeiras que vieram para cá e começaram a fabricar os produtos do dia a dia que o brasileiro consome, tá? Tudo bem? Nossa, eu falo pra caramba, um negócio tão simples, eu gastei um tempão, né? Gente, te vejo na próxima aula. Deixa eu ver quanto tempo deu, porque eu não paro de falar. Ô gordo tagarela. Deu? Ih, 33? Ah, tá bom. Até a próxima.